Fala galera! Hoje eu vou falar dos fatos reais por trás do filme Chevalier, a verdadeira história nunca contada. Estrelado por Kelvin Helderson, Samara Weaving e Lucy Boynton. O filme retrata a vida do compositor Joseph Bologne, conhecido como Chevalier de Saint-Georges, o primeiro músico negro a receber reconhecimento crítico na Europa do século XVIII. Filho de uma mulher africana escravizada e de um fazendeiro francês, Joseph, também apelidado de Mozart Negro, desafiou as expectativas sociais ao se tornar um renomado violinista, compositor e esgrimista. Joseph Bologne nasceu em Guadalupe, uma ilha do Caribe pertencente ao Reino da França, em 25 de dezembro de 1745. Seu pai o levou para a França ainda criança, para garantir uma melhor educação. Desde cedo, Joseph demonstrou habilidades excepcionais em diversas áreas. De 1765 a 1789, destacou-se como um dos músicos mais importantes da França. Além de seu talento reconhecido como violinista, Bologne também foi um exímio esgrimista, compositor, maestro, jockey habilidoso e elegante dançarino. Após ingressar na Academia Real Politécnica de Armas e Equitação, Joseph rapidamente se destacou como um dos melhores alunos da escola. Aos 15 anos, já era considerado o melhor espadachim, vencendo Alexandre Picard, um famoso mestre de esgrima da época. Durante sua graduação na academia, ele foi nomeado oficial da guarda-costas do rei por Maria Antonieta, recebendo o título de Chevalier de Saint-Georges, em homenagem ao sobrenome de seu pai, Georges de Bologne Saint-Georges. Seu estilo de vestir era amplamente imitado e ele era considerado um modelo na esgrima, a ponto de ser destacado em um livro sobre o assunto por Henri Angelo, diretor de uma famosa academia em Londres. Bologne circulava entre a realeza e conhecia muitas figuras importantes de sua época, incluindo o Duque de Orleans, primo do rei Luís XV, e o príncipe de Gales, que mais tarde se tornaria o rei George IV. Seu interesse pela música o levou a estudar com os compositores Jean-Marie Leclerc e Joseph Gossec, desenvolvendo rapidamente suas habilidades no violino. Em 1772, ele realizou seu primeiro concerto como violinista solo, no Concerto dos Amadores, acompanhado pela orquestra conduzida por Gossec. O jornal La Mercure publicou uma nota sobre as apresentações. Estes concertos foram executados no inverno passado, no Concerto de Amadores, pelo próprio autor e foram recebidos com os maiores aplausos, tanto pelo mérito da execução como pela composição. No ano seguinte, ele próprio se tornou o diretor do Concerto dos Amadores, elevando consideravelmente a qualidade técnica da orquestra. Como compositor, escreveu cerca de 25 concertos para violino, orquestra, quarteto de cordas e sonatas, além de pelo menos 5 óperas, sendo um pioneiro da música barroca. No entanto, quando foi indicado para dirigir a Ópera de Paris, a instituição cultural mais importante do país na época, Bologne teve sua nomeação barrada pela rainha, que atendeu a uma petição dos músicos da companhia, que se recusavam a se submeter às ordens de alguém como ele, ou seja, de alguém negro. Posteriormente, em 1779, ele conquistou o posto de superintendente de música do Teatro Particular de Madame de Montesson, segunda esposa do Duque de Orleans. Em 1784, ele deixou a direção do Teatro de Madame de Montesson e aceitou o cargo de diretor de concertos na casa da Marquesa de Montalembert. Há indícios de que ele tenha se envolvido amorosamente com a esposa do general Marc-René de Montalembert e, possivelmente, tenha tido um filho com ela, que morreu ou foi substituído por uma criança branca, mas isso nunca foi confirmado. E há quem diga que uma paixão avassaladora, mas impossível de se consumar na juventude, o fez decidir não se envolver emocionalmente com ninguém, embora isso não impedisse envolvimentos sexuais. Em 1785, com a morte do Duque de Orleans, seu mecenas e protetor, as dificuldades financeiras começaram a surgir,
Seu pai, que morrera quando ele estava na casa dos 20 anos, deixou uma considerável fortuna para sua mãe e um rendimento mensal de aproximadamente 8.000 francos para ele, mas seu estilo de vida era caro. Ele viajou 2 vezes para a Inglaterra para se apresentar, tanto ao violino quanto como esgrimista, para ganhar algum dinheiro, mas as viagens foram frustrantes nesse aspecto. Em 1789, como consequência direta da crise que assolava a França no final do século XVIII, o povo se levantou em uma revolta violenta contra Maria Antonieta e a monarquia. Nesse contexto, Joseph Bologne liderou o primeiro regimento negro da Revolução Francesa, composto por mais de 1.000 homens. Para comandar esse regimento em sua ausência, Saint-Georges recrutou o general Thomas Alexandre Dumas, o primeiro homem negro a se tornar oficial do exército francês. O general é pai do célebre escritor Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Após a Revolução Francesa, em 1802, Napoleão Bonaparte restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. A prática havia sido abolida menos de 10 anos antes do imperador revogar a lei, e ele ordenou a eliminação da história de pessoas como Joseph, que foi perseguido e preso várias vezes, mas foi poupado da morte pela intervenção de amigos. Muito de sua obra foi proibida, destruída e esquecida. Sua mãe viveu reclusa e, para todos os efeitos, como empregada de Saint-Georges, nunca foi apresentada à sociedade como sua mãe, e faleceu em 1795. Após o fim da guerra, Bologne fez uma viagem frustrada a Santo Domingo, no Caribe, em busca de terras que possivelmente seu pai havia deixado, mas voltou à França sem nada. Já relativamente pobre e doente, com todos os seus amigos de outrora mortos, ou tentando reconstruir suas vidas no pós-revolução, Saint-Georges caiu no ostracismo. Em 12 de junho de 1799, morreu de úlcera na bexiga, aos 53 anos, sem deixar descendentes. O musicólogo Lionel de Lalande-Roncy escreveu sobre Joseph. Assim desapareceu uma das figuras mais curiosas e envolventes do moribundo século XVIII. Saint-Georges era um homem extraordinariamente talentoso, cheio de generosidade e delicadeza de sentimento. Muitas vezes, ele se privou das necessidades da vida para ajudar os infelizes. Seus contemporâneos usavam a expressão intenso e suave para descrever seus dons de violinista. Com o tempo, historiadores e músicos começaram a redescobrir a vida e a obra de Chevalier, e hoje ele é reconhecido como um dos primeiros compositores clássicos negros, sendo também considerado um violinista virtuoso de destaque. É isso, pessoal! Assista ao filme dirigido por Stephen Williams, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal baseado em fatos reais. Até logo!